Durante muito tempo eu imaginei que a evolução na prática de yoga ela pudesse ser medida da mesma forma que nós medimos tantas outras coisas na vida. Eu pensava que praticar mais significava evoluir mais, que conhecer mais posturas significava compreender melhor o yoga, que permanecer mais tempo em meditação era sinal de um maior desenvolvimento espiritual. Mas com o passar dos anos, estudando os textos clássicos e convivendo com professores da tradição, eu percebi que essa lógica ela pertence à nossa maneira moderna de enxergar o mundo. Então, nós vivemos em uma cultura que mede resultados. Nós contamos os nossos passos, as nossas calorias, as horas de treino, os certificados, os cursos concluídos, os anos de experiência. Veja, naturalmente nós acabamos trazendo essa mesma lógica para a prática de yoga. Nós começamos a acreditar que uma prática mais difícil é a prática melhor. Que um praticante mais antigo, necessariamente, ele compreende mais profundamente o caminho, mas a tradição nunca ensinou isso. Porque Patanjali, ele explica yoga não como flexibilidade, ele não diz que yoga é força, ele não diz que yoga é permanecer mais tempo em equilíbrio, ele fala sobre mente, sobre consciência, sobre a maneira como nós nos relacionamos com aquilo que acontece dentro de nós, e isso muda completamente a forma como nós olhamos para qualquer prática. Imagine um espelho coberto por poeira, e veja, o problema não é o espelho, porque a sua capacidade de refletir, ela continua intacta. O que impede a visão é essa camada que foi se acumulando sobre a superfície. Então, quando a gente estuda a tradição, ela compara muito a nossa mente com esse espelho. A nossa natureza, ela permanece íntegra, mas ela deixa de ser percebida quando ela está coberta por essas agitações, por esses condicionamentos, pelos medos, pelos desejos e pelas distrações constantes. Então, surge uma pergunta que é muito importante. Qual é a função do asana? Veja, a resposta tradicional ela é muito simples. É preparar o praticante, preparar o corpo para permanecer estável, preparar a respiração para tornar-se mais sutil, preparar todo o nosso sistema nervoso para sustentar períodos maiores de concentração, preparar também a nossa mente para voltar-se para dentro. O asana, ele nunca foi o destino, ele sempre foi o meio. No Hatha Yoga Pradipika, existe uma afirmação de que Hatha Yoga ele existe para conduzir ao Raja Yoga, ou seja, ao estado de meditação profunda, de realização interior. Isso significa que cada postura possui um propósito muito maior do que alongar músculos e fortalecer articulações. Ela deve criar condições para que a mente ela se torne mais silenciosa. E é justamente aqui que nós encontramos um detalhe que transforma completamente a prática. E não é a postura, é a maneira como nos relacionamos com ela. Então, quando nós entramos em um asana, quase que imediatamente surgem pensamentos. Eu não sei se para vocês, mas para mim ainda surgem. Então, alguns dizem, isso está muito difícil. Outros dizem, eu deveria conseguir fazer melhor. Outros já começam a planejar o restante do dia. Alguns vão lembrar de uma conversa que aconteceu ontem, ou outros ficam imaginando aquilo que ainda nem aconteceu. Então, a postura, ela torna-se um cenário onde a mente revela os seus padrões. E nesse momento é que o verdadeiro yoga, ele acontece, porque a prática, ela deixa de ser uma tentativa de controlar o corpo e ela passa a ser uma oportunidade de conhecer a própria mente. Cada postura ela se transforma em um laboratório de autoconhecimento. Cada respiração ela revela o nosso estado interior. Cada dificuldade mostra a maneira como nós reagimos diante dos limites. Cada momento ali de desconforto no asana revela a nossa tendência a fugir daquilo que nós não gostamos. Então, percebam como isso muda completamente o significado da prática. O yoga, ele deixa de perguntar como está o seu corpo e ele começa a perguntar como está a sua consciência. Essa mudança, eu sei, ela pode até parecer muito pequena, mas ela transforma completamente a sua jornada. É exatamente nesse ponto que o Ayurveda
ele amplia essa compreensão, porque enquanto o yoga ele observa a consciência, o Ayurveda ele observa as condições que favorecem ou que dificultam essa experiência. Os antigos médicos ayurvédicos eles perceberam algo extremamente importante, que uma mente agitada ela dificilmente encontrará estabilidade em um corpo que estiver exausto, ou se a digestão estiver comprometida, ou se os sentidos forem constantemente estimulados, e se a rotina ela contrariar o ritmo da natureza. Então é por isso que o Ayurveda ele não começa perguntando qual prática de yoga você faz. Ele pergunta como você acorda, como você dorme, como você se alimenta, como está a sua digestão, ou como você reage às mudanças de clima, como estão as suas emoções, porque tudo isso influencia diretamente a qualidade da tua mente. Nos textos clássicos nós encontramos uma afirmação muito bonita no Charaka Samhita, que descreve o estado da saúde como o equilíbrio dos doshas, do fogo digestivo, dos tecidos e dos processos de eliminação e, igualmente importante, da mente, dos sentidos e da consciência. Então, observe que a saúde para o Ayurveda ela não é apenas ausência de doença. Ela é uma condição que favorece essa clareza e estabilidade da consciência. Então nós percebemos que o yoga e o Ayurveda eles caminham em direções complementares. Que o yoga ele mostra o caminho, o Ayurveda ele prepara o terreno. Um cultiva a consciência e o outro cria as condições para que essa consciência floresça. Então, quando essas duas ciências elas voltam a caminhar juntas, algo muito interessante acontece, porque a prática ela deixa de ser um evento que acontece durante 60 minutos sobre um tapete. Ela passa a orientar todas as escolhas da vida. A forma como nós respiramos, a maneira como nós nos alimentamos, o horário que nós escolhemos dormir, a nossa relação com o trabalho, com a família, com o silêncio, com a natureza. Veja, tudo começa a fazer parte da prática. É por isso que os grandes mestres, eles nunca separaram o yoga da vida. A palavra sadhana, ela não significa apenas prática. Ela significa um caminho contínuo de refinamento. Então, cada experiência cotidiana, ela se torna uma oportunidade para desenvolver o discernimento, que é viveka, que é a presença, que é essa liberdade interior. Talvez não seja realizar um asana avançado, mas reagir com menos impulsividade, ouvir com mais atenção, reconhecer os próprios limites sem culpa e agir com mais compaixão, consigo, com o outro. Então, essas mudanças dificilmente aparecem em fotografias ou vídeos. Elas não geram aplausos, elas não impressionam nas redes sociais, mas são elas que mostram que a prática ela está amadurecendo. Os rishis, que são os sábios meditantes, eles nunca observaram a natureza para descobrir novas posturas. Eles observaram a natureza para compreender as leis que governam a vida. Eles descobriram que o mesmo equilíbrio presente nas estações, nos ciclos do sol, no crescimento das plantas e no movimento dos rios também existe dentro do ser humano. Yoga e Ayurveda nasceram dessa observação profunda. Então, ambas ensinam que a transformação ela não acontece pela força, mas pelo alinhamento com essas leis naturais. Então, talvez o detalhe que muda completamente a prática nunca tenha estado na dificuldade do asana, na quantidade de anos de estudos ou na complexidade das técnicas. O detalhe sempre esteve na qualidade da atenção que nós levamos para cada respiração, para cada pensamento, para cada ação. Quando a nossa consciência muda, a prática muda. E quando a prática muda, a maneira de viver ela também se transforma. Então, esse é o verdadeiro propósito do yoga. E é exatamente por isso que ele sempre caminhou ao lado do Ayurveda, porque não basta conhecer e aprender as técnicas, é preciso aprender a viver de acordo com a sua própria natureza. Até breve.